Fala galera, hoje nós vamos para nossa segunda aula de ondas e uma das mais importantes, porque hoje eu mostro para você a equação fundamental do ondulatório, certinho? Então vamos lá. Elementos das ondas, né? Você vai imaginar uma onda periódica se propagando com a velocidade v para a direita. Professor, o que é uma onda periódica? É uma onda que tem período constante. O que é o período da onda? É o interperíodo, né? Você lembra, é o intervalo de tempo para um ciclo, né? Para se completar um ciclo. No caso aqui, ó, cada ponto, vamos pensar que isso aqui seja uma corda, cada ponto da corda desce e sobe. Então ele está descendo e subindo, sempre em intervalos de tempos iguais. Então o período é constante. Então essa onda é uma onda periódica. Fechou? Legal. Bom, esses pontos mais altos da onda são chamados de crista, ou cristas, né? No caso, for mais de um. O ponto mais baixo é chamado de vale ou depressão, certo? A distância do ponto de equilíbrio, no caso aqui da corda, até uma crista ou um vale, tá? É a famosa amplitude. A amplitude, gente, ela está associada à energia. Lembra na aula passada que eu coloquei a mola aqui, eu prendi ela de cá e mostrei uma onda transversal para você? Você pode fazer essa brincadeira. Se não tiver uma mola daquelas, aquilo ali você consegue em papelaria, uma espiral de caderno. Põe para uma pessoa segurar. Se não tiver, um pedaço de corda dá. Faz um movimento assim, ó, uma sacudidinha meio brusca assim, ó. Você vai ver a onda se propagando, um pulso de onda se propagando. E preste atenção, pede para alguém segurar do outro lado, preste atenção na mão da pessoa. Você faz um pulso, presta atenção, a mão dela vai tremer um pouquinho. O que significa, o que prova o conceito de onda, né? Aquela ideia inicial, que a onda leva energia sem levar matéria, porque aquele ponto que está na sua mão continua na sua mão, ele não foi para lá. Então a onda, né, a corda, ela transportou a energia sem transportar matéria. Depois você faz o mesmo pulso mais intenso, tá? Um pouco mais alto, com a mesma velocidade, mas mais alto. Você vai ver que a amplitude, né, o comprimento aqui do pulso, ele aumenta. E a hora que você olhar para a mão da pessoa, você vai ver que treme um pouco mais. Não avise ela, faça de surpresa. Para quê? Para que ela, e aí mais ainda, você perceba, né, que realmente você mandou mais energia no segundo pulso, tá bom? Então a energia da onda está associada, né, uma das formas dela é a se associar o quê? A amplitude, certinho? Legal. Gente, e o que é o famoso comprimento de onda, né? Tem muita gente que fica decorando o macete, fala, comprimento é a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Não necessariamente. É também, tá? Mas não necessariamente. Olha só a definição aqui, ó. O que é o comprimento de onda? É a menor distância, eu ponho isso entre aspas, porque lá na mecânica eu já te explico isso, porque distância é a menor, então meio que menor distância soa na física como um pleonasmo, né? Na matemática também. Então, ó, mas a gente tem a licença poética para falar isso. Então, ó, menor distância entre dois pontos consecutivos em fase. O que são pontos em fase? Estar em fase significa estar realizando o mesmo movimento oscilatório. São dois pontos que estão subindo juntos e descendo juntos. Isso aqui são pontos que estão em fase. Se tiver assim, estão em oposição de fase. Tudo bem? Então, se você olhar esses dois pontos aqui, ó, à medida que os pulsos de onda, né, estão passando, eles estão em cima juntos e embaixo juntos. Eles estão assim, ó. Então, eles estão em fase. Esses dois que estão embaixo sempre também vão estar juntos, então estão em fase. Agora, se você olhar para esse pontinho aqui, ó, presta atenção, esse pontinho verticalmente, ele está subindo ou descendo? Note, né? Aí você pensa, está descendo, olha aqui, ó. Não. O ponto da corda, ele sempre fica na mesma vertical, ele sobe e desce. Note que quem está chegando nesse ponto é quem? É uma crista, ó. Então está chegando uma crista nesse ponto. Então esse ponto aqui ele está o quê? Ele está subindo. O movimento desse ponto, ó, é para cima. Ele está subindo.
Qual outro ponto que ficou lá para trás que está do mesmo jeito que ele? Esse aqui, ó. Note que este ponto aqui, ó, quem está chegando nele? É uma cresta, ó. Então aqui, ó, esses dois pontos estão com o mesmo movimento oscilatório. Então a distância entre eles também é o quê? Comprimento de onda, que é representado por essa letra grega, chama lambda. Tá bom? Professor, então, se eu pegasse outro ponto qualquer, aqui, outros pontos, né? Por exemplo, se eu pegar esses dois aqui, ó, este e este, esses dois pontos, a distância entre eles, também é um lambda. Também é um lambda. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Esses pontos aqui estão descendo. Por que que não está descendo para cá? Desculpa, está descendo vertical. Quem está chegando aqui, ó, é um vale, ó, tá? Um vale. Então daqui um pouquinho, essa parte da onda vai estar aqui embaixo. Esse ponto vai estar aqui, ó, ele vai descer, tá? E o outro vai descer junto. Então, daqui para cá também é um comprimento de onda. Como também, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, deste ponto até esse, ó, note, esses dois pontos também estão descendo. Quem que está chegando aqui, ó? Está chegando um vale, ó. Então estão assim, ó. Então daqui para cá, professor, e daqui para cá? Opa, daqui para cá não. Porque esse ponto aqui, ó, esse ponto está subindo. Quem está chegando? Uma crista. E esse aqui está descendo. Quem está chegando nele? Um vale. Legal? Então tá aí. Isso é o famoso comprimento de onda. Menor distância entre dois pontos consecutivos em fase. Tá? Em fase. Que estar em fase é estar fazendo o mesmo movimento oscilatório. Legal. Gente, se eu pensar que velocidade é ΔS sobre ΔT, quando ΔS for igual a lambda, quando essa onda andar essa distância aqui, ó, enquanto a onda percorre essa distância, esse ΔS que é o lambda, esse ponto aqui, ó, desceu e subiu, ó, porque o outro também faz isso, ó, ele desce e sobe. E o tempo para ele descer e subir é quem? É o período. Então, se o intervalo de tempo percorrido pela onda for um lambda, se a distância percorrida pela onda for o lambda, o intervalo de tempo gasto para ela percorrer isso é quem? É o período. Então daqui você pode dizer que o V é o lambda sobre o período, ou dizer a famosa frase, né? Quem é imagina um invisível aqui, ó, 1 sobre o período, quem que é? É a frequência. Então, essa aqui, gente, ó, esta equação aqui, ó, é a famosa equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F. Essa você vai usar o tempo inteiro. Você vai usar o tempo inteiro. Agora, muito cuidado com o que eu vou te falar, tá? Guarda isso com atenção. Guarda isso com atenção. Olha isso aqui. Asterisco. Não veio? A velocidade de uma onda, ela é função, ela depende do meio de propagação da onda e também depende de quem? Das condições desse meio, tá? Vou te falar isso, cuidado que ainda vou te mostrar isso. Muita gente fala, depende só do meio. Não, não depende do meio, depende do meio e das condições. Tá? Às vezes você mantém o meio e muda as características do meio, as condições do meio, você muda também o quê? O V. Vamos discutir isso, calma que vamos chegar lá. O F, a frequência da onda. De que depende a frequência da onda? A frequência da onda, ela depende apenas de quem? Da fonte. Eu estou aqui, pego a corda e começo a sacudir ela. Quem manda na frequência de onda, o que é frequência? É o número de oscilações que ela faz por segundo, por minuto, por hora. Né? Quem manda na frequência da onda é a fonte geradora. Tá? No caso aqui, eu segurando uma mola, quantas vezes eu oscilo, eu faço ela descer e subir por segundo, é a frequência que está lá. Essa mola pode mudar, eu posso passar de uma mola para uma corda, da corda para outra mola mais grossa, enfim. Tá? Ela pode até mudar o meio, mas a frequência da onda que eu mandei depende única e exclusivamente de quem? Da minha mão. Ela pode mudar a velocidade, pode mudar o comprimento, mas a frequência, quem manda é a fonte. Fechou? Guarda isso. Gente, não esquece.
Mas muito carinho nisso aqui. Muito carinho nisso aqui, porque isso aqui é de extrema importância para o resto do estudo de ondas, tá? Então, ó, V depende de quem? O V depende do meio e das condições. A frequência depende de quem? Da fonte. Professor, e o lambda depende de quem? O lambda, gente, ele se acomoda, ele se ajeita, ele se adapta à velocidade e ou, né, à frequência. Então, o lambda, tá? O lambda, ele se adapta ou à frequência, ou à velocidade, ou aos dois. Certinho? Ele não tem uma dependência fixa dele próprio, característica específica dele. Tá? O V, sim, depende do meio das condições e a frequência da fonte. Legal? Ok. Então agora nós vamos começar a discutir algumas características das velocidades das ondas. Tá? Então eu vou mostrar para você, né, uma análise mais criteriosa sobre esse lance aqui da velocidade. Então, pessoal, vamos lá. Vou te mostrar essa influência que a velocidade sofre, essa dependência que a velocidade sofre do meio e das condições. Tá? Então, no caso de molas ou corda, a velocidade é dada pela fórmula de Taylor, que é essa aqui, ó, V igual a raiz de F sobre μ. Quem que é o F? É a força de tração na corda ou a força elástica na mola. Né? Então, note que quanto maior a velocidade, maior a força, certo? E este μ, gente, é a famosa densidade linear. O que é densidade linear? É a massa pelo comprimento, tá? Massa pelo comprimento. De vez em quando, aparece em equações, em problemas, o cara pedindo, mas muito raro, pedindo a velocidade em função da densidade volumétrica e da área de secção da corda, né? Que seria essa fórmula aqui. Ó. Como é que chega nela? Simples. Você considera a corda cilíndrica, né? E densidade volumétrica é a massa pelo volume. Então a massa é a densidade vezes o volume. Se você pegar a fórmula de Taylor, força dividido pela massa pelo comprimento, que é a densidade linear, ó, no lugar da massa, você põe densidade vezes o volume, né? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. No lugar do volume, o volume de uma corda cilíndrica, né? Vamos considerar cilíndrica, é a área da base vezes o comprimento. Então, a área vezes o comprimento. Aí, o comprimento com comprimento se cancela. Está aqui a velocidade da onda em função da força de tração na corda, densidade volumétrica e área, certo? Mas mais legal que isso, eu vou te mostrar também, né, a validade disso aqui na onda aqui na mola que eu vou fazer, tá? Então eu vou deixar a mola bem frouxinha, né, e aí força pequena na mola, você vai ver uma velocidade pequena. Quando eu puxo a mola, eu aumento a força. Aumentando a força, eu aumento o quê? A velocidade, correto? Só que aqui eu faço outro fator também. Porque como o tamanho que eu vou fazer a mola oscilar é fixo, né, esse comprimento é fixo, ó, quando eu puxo a mola, eu tenho menos massa de mola para oscilar. Menor a massa, menor o μ. Então além de aumentar a força, eu vou diminuir o μ. Note que o μ é inversamente, o V é inversamente proporcional ao μ. Então quanto menor o μ, maior o V. E ajudando também, eu estou aumentando a força. Então eu estou aumentando a velocidade por dois fatores. Pelo aumento da força e pela diminuição da densidade linear. Certinho? Vou fazer isso com a onda transversal e com a onda longitudinal. Você vai poder ver nos dois exemplos. Ok? Assista aí o vídeo. Olha lá então, ó. Tá aqui a mola bem relaxadinha, né? E eu vou criar um pulso nela aqui, ó. Note a velocidade do pulso, ok? Como eu te falei. Ó. Agora, eu vou esticar a mola. Estou esticando, então aumentei a força de tração nela. Como eu disse lá, ao mesmo tempo eu estou diminuindo a massa que estava nessa região, porque está sobrando um monte de mola para cá. Ó. Então, dois fatores para a velocidade aumentar. O aumento da força e a diminuição da densidade. Veja como fica mais rápido, é nítido.
Percebeu como fica mais rápido? Agora eu vou te mostrar com a onda longitudinal. Pessoal, perceba aí, ó. Tá aqui a mola, né, pouco esticada. Eu vou comprimir e vou soltar. Você vê a velocidade, né? Então, uma velocidade pequena, tanto que para rápido por causa do atrito. Se eu esticar mais a mola, né, aumentei tudo de novo. Aumentei a tração, diminuí a velocidade linear. Vou comprimi-la, veja como fica mais rápido. Certinho? Então daí dá para você confirmar, né, a nossa teoria lá. Pessoal, e para encerrar esse estudo da velocidade das ondas, vamos falar da velocidade da onda na superfície da água. Gente, na superfície da água, a velocidade da onda ela pode ser dada com uma boa aproximação por essa equação aqui, ó. Raiz de hg, tá? Em águas profundas, por essa outra relação. Só que isso aqui ninguém vai te cobrar isso aqui, ó, tá? Isso aqui é extremamente específico. Você pode guardar isso aqui, ó, tanto para águas rasas quanto para águas fundas, é uma boa aproximação da velocidade da onda, tá? Então a velocidade da onda, ela depende de quem? Do H, entenda o H como uma profundidade. Então em águas profundas, a velocidade é grande. Em águas rasas, a velocidade é o quê? Pequena. Tudo bem? Aí, o que acontece? Olha que legal. Vocês vão ver lá na frente, lembra que eu falei de que depende a frequência de uma onda? A frequência depende apenas da fonte. Então, se eu pegar aqui V igual a lambda F, a frequência só depende da fonte. Então, neste caso nosso aqui, ó, se a frequência depende da fonte, a velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda e vice-versa. Então, neste caso aqui, né? Ah, mais uma coisa para enfatizar. Até na mola que a gente acabou de fazer. Lembra que eu te falei que a velocidade depende do meio e das condições. No caso da mola, que eu estava fazendo o experimento para você, a mola é a mesma. Só que eu mudei a condição, eu tracionei ela mais. Quer dizer, eu não mudei o meio, eu não mudei a mola, mas eu mudei as condições. No caso aqui, eu estou falando de água e água, é a mesma água. Tá? Então o meio é a água. Só que eu estou mudando as condições. No caso aqui, quais são essas condições? É a profundidade. Eu mudo a profundidade, eu mudo a velocidade. Certinho? E para fechar então, vamos lá. Quanto maior a velocidade, maior o lambda, visto que o F é constante. Legal? Então, o que acontece? Em águas profundas eu tenho ondas grandes, tá? Bem grandes, com velocidades grandes. Quando essa onda chega em águas mais rasas, né, a velocidade diminui. Tá? Por que a velocidade diminui? Porque a profundidade diminui. Diminuiu a profundidade, diminuiu a velocidade. Professor, tá, e também diminui o comprimento? Claro. Se você fez ela com amplitude um pouco maior aqui está menor. Isso foi de propósito? Claro que foi de propósito. Por quê? A onda transporta energia sem transportar matéria. Então a energia que essa onda carregava lá em alto mar, é praticamente, você tem perdas no caminho, mas você tem quase que toda essa energia chega aqui na praia. E aí como é que eu vou justificar este ganho, essa conservação da energia? Desculpa, como a onda diminuiu o comprimento, para eu justificar essa conservação da energia, eu tenho que o quê? Aumentar a amplitude. Por isso que a onda, né, você olha em alto mar, parece que nem tem onda. A hora que chega próximo da praia, ela aumenta de uma vez. Né? Tem uma praia famosa de surfistas, eu esqueci o nome dela. Você nem se fica no Havaí, se é na Austrália, né? Chama Jaws. Ela tem uma água bem... Tem quase que um abismo aqui, ó, e aí chega, de repente ele sobe. Né? Então você tem a superfície da água é aqui. Ó. Então a água vem em um lugar bem fundo e de repente ela fica rasa de uma vez. Então você está olhando lá, não tem onda nenhuma. Né? Onde é praticado um dos lugares onde se pratica o torneio de ondas gigantes. De repente a onda sobe de uma vez. Ela está lá rasinha e de repente, puf, sobe de uma vez. Por quê? Porque ela muda de uma hora para outra a profundidade.
mudou a profundidade, tá? Você concentra, diminui, né? Mudou a profundidade, mudou a velocidade. Mudou a velocidade, né? Diminuiu a velocidade, diminuiu o lambda. E como você diminui abruptamente o lambda, sem mudar a energia, ela aumenta a amplitude, a onda fica gigante, tá? E aí os surfistas adoram, tá bom? Então, gente, tá aí, né, essa questão de velocidade. Eu vou voltar nisso aqui quando a gente for falar de refração, né? Isso aqui é explicado também pela refração. Mas, vem a pergunta. Professor, e por que a onda quebra, né? Por que a onda quebra? Bom, você pode pensar da onda quebrar pelo seguinte. Lembra que eu te disse que a onda da água, ela é longitudinal e transversal ao mesmo tempo, né? Que você fica fazendo uma circunferência. Então o que acontece? À medida que a onda se aproxima da praia, né? A parte inferior da onda, ela enfrenta correntes aqui, né? E além do fundo oceânico aqui, que está mais raso no caso. Então você tem na parte de baixo da onda, você tem, além de corrente, você tem o fundo oceânico, o fundo do areia, pedra, seja lá o que for ali. Então ela vai ter essa parte oscilatória aqui, ó, ela vai sofrer um atrito. Então se ela sofre atrito, ela tende a ficar mais lenta. Como a parte de cima não tem nenhuma resistência, ela continua. Então a parte de baixo ficando mais lenta, a parte de cima continuando com a mesma velocidade, essa onda tende o quê? A quebrar. Certinho? E por último, a pergunta que a gente comentou lá no começo da outra aula, que era, professor, e o surfista, hein? Você falou que a onda leva energia sem levar matéria. Por que ela leva o surfista? Então eu fiquei devendo isso para você. Vou te explicar agora. Lembra quando a gente falou de plano inclinado? Quando um bloco está num plano inclinado, atuam sobre ele o peso e a normal. Aí esse peso eu posso decompor ele naquele Px e Py. Então se não tem atrito aqui, o bloco vai descer, né, com o Px. E ele vai ter uma aceleração aqui que é o g seno θ, que faz com que ele ganhe velocidade. No caso do surfista, ele está ali, quando a onda está chegando, ele nada um pouquinho, né? Ele rema ali, para que a prancha ganhe, pelo menos se aproxime da velocidade da onda. Porque quando a onda pega a prancha, né? Não é, na verdade é a onda que pega a prancha, não é uma prancha que pega a onda, né? Então, olha que o surfista, ele se arma ali na onda, na verdade ele está sobre um plano inclinado. Se ele está sobre um plano inclinado que praticamente não tem atrito entre a parte de baixo, né, da prancha e a água, né, você tem atrito, mas é mínimo, o que vai acontecer? Ele vai descer. Então ele vai descer um plano inclinado. Só que este plano inclinado está se movimentando. Então à medida que ele desce, o plano inclinado anda. Então se acontece essa conjunção de movimentos. À medida que ele desce, esse plano inclinado anda. Então, o que acontece? Ele fica meio que parado no plano inclinado. Por quê? O que ele desceu, enquanto ele está descendo, esse plano inclinado está subindo em relação a ele. Se ele tivesse realmente parado aqui, ó, o plano inclinado estaria subindo em relação a ele. Como ele está escorregando, ocorre esse equilíbrio. E aí ele fica meio que parado em relação à onda, né? Só que a onda está andando e ele acaba andando também. Então é por isso que o surfista é levado pela onda. Legal? Então tá aí. Bem bacana, bem rica essa aula em termos de conhecimento geral sobre ondas, tá? E, professor, e as ondas no ar, ondas sonoras? Bom, lá na frente a gente vai ter um capítulo especial, que é a acústica, né? E no capítulo de acústica eu vou falar sobre a velocidade do som e também vou te mostrar lá que a velocidade do som também no ar, né, e nos sólidos depende do meio e das condições do meio. Legal? Galera, grande abraço para vocês, tá? Bons estudos e essa aula de hoje está encerrada, uma aula muito importante e a gente continua ainda falando outras propriedades de onda nas nossas próximas aulas. Grande abraço, tchau, tchau.